todos, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou a professora Natália Vilela, de Periodontia. Hoje eu trouxe para vocês uma questão da banca IBFC. Nós vamos resolver essa questão e vamos aproveitar para revisar alguns temas que são abordados nessa questão e que acabam servindo para outros concursos de outras bancas, não só da IBFC. É um tema que vem caindo com bastante recorrência, então aproveita, gente, presta bastante atenção e vamos lá. Aqui é a nossa questão. A doença periodontal é uma doença infecciosa. Então aqui, vamos já começar a grifar coisas importantes que estão sendo abordadas na nossa questão. É uma doença infecciosa onde as alterações de forma e função são consideradas sinais. No Brasil, a percentagem de pessoas com algum problema periodontal é alta, desde a faixa dos 15 aos 19 anos. A partir daí, aumentando conforme a idade. Sobre a doença periodontal, analise as alternativas a seguir e assinale a incorreta. Eu gosto muito de trazer para vocês essas questões que pedem a alternativa incorreta, porque vocês precisam estar sempre ligados, sempre atentos a esse porém na questão. Infelizmente é comum, pessoal, as pessoas acabarem errando a questão porque passam o olho correndo ali no nervosismo, porque o tempo está acabando, aí passam o olho correndo e ignoram essa parte aí de incorreta, tá bom? E aí muitas vezes a pessoa fica mais nervosa ainda porque não vê que a questão pede a incorreta, vai analisar as alternativas, tem várias alternativas corretas e a pessoa fica... Mas o que é que eu marco? Porque estou vendo correto aqui muita coisa e aumenta o nervosismo. Então, preste atenção aqui, tá? Quando estiver fazendo a prova, dá um destaque aqui na questão, circula, ok? Então, vamos lá. Letra A. Entre os principais fatores de risco estão imunodepressão e estresse. Certíssimo, gente. A imunodepressão, então, a alteração da resposta imune está fortemente associada à resposta inflamatória do organismo e o estresse também, ele potencializa esse efeito, tá? Então, uma coisa acaba interferindo na outra. E quando nós temos uma resposta inferior ao que nós precisamos, ao estímulo inflamatório, temos o desequilíbrio. E o desequilíbrio, só vai piorar, agravar e gera uma reação em cadeia, potencializando assim a atividade inflamatória ali no organismo, tá? Então, letra B. Duas formas clássicas são descritas como manifestação do processo saúde-doença periodontal: gengivite e periodontite. Corretíssimo também. Lembrando que gengivite vai afetar apenas os tecidos de proteção do dente, que são os tecidos gengivais. Periodontite vai afetar as estruturas de suporte dos dentes, que são 3: osso alveolar, cemento radicular e ligamento periodontal. Quando a questão falar atingiu o osso, atingiu estruturas de suporte dos dentes, teve perda clínica de inserção, já não é mais gengivite, é periodontite, ok? Mesmo que na periodontite, como esse it nas palavras gengivite e periodontite é levando ao sinônimo de inflamação, tá? Então, gengivite, inflamação gengival, periodontite, inflamação no periodonto, periodonto de suporte, ok? Então, quando nós temos isso, essa parte periodontal de suporte afetada, nós acabamos também tendo inflamação dos tecidos moles, então estão relacionados, tá? Letra C. Gengivite e periodontite são processos independentes. Isso é, gengivite não necessariamente evolui para periodontite, porém a gengivite é um importante fator de risco às periodontites. Essa questão pode confundir, mas ela está correta, ok, pessoal? Elas são processos independentes, não é porque a pessoa tem gengivite que vai evoluir para uma periodontite, tá? Mas como a alternativa fala,
A gengivite é um fator de risco importantíssimo para a periodontite. Existe ali um processo inflamatório ocorrendo. E quando nós temos o desequilíbrio, quando o organismo não consegue combater ou existe uma resposta exacerbada, é comum, tá? Mais comum do que incomum ocorrer a evolução para a periodontite, mas não é uma regra, tá bom? Letra D. O tratamento da gengivite pode se estender por várias sessões, podendo incluir raspagem e polimento supragengival profissional e ações educativas para o controle de placa. Corretíssimo, tá, gente? Ah, professora, mas a gengivite não basta uma sessão ali de limpeza, de profilaxia? Nem sempre. Depende do grau de inflamação do paciente, do grau de instrução, do grau de cooperação do paciente. A questão está corretíssima em falar em raspagem supragengival, ok? Porque, como eu falei, na gengivite, nós não temos afetado os tecidos periodontais de suporte dos dentes. Então, não cabe uma raspagem subgengival, que é o tratamento da periodontite, o tratamento inicial. Na gengivite, nós precisamos de desorganização mecânica de biofilme, que é a raspagem supragengival, sessões ali de profilaxia, de instrução de higiene do paciente e ações educativas, como eu acabei de falar, para o controle de placa, que é importantíssimo. E a letra E, controle de fumo e diabetes não possui relação com o tratamento e manutenção da saúde periodontal. Erradíssimo. Gente, eu vou falar já em outros slides, mas é uma relação completamente direta entre tabagismo e doenças sistêmicas e as doenças periodontais, tá? Então, essa daqui é a nossa alternativa. Continuando aqui, gente, esse slide daqui eu tirei da nossa aula de classificação das doenças e condições periodontais e periimplantares. Então, se você puder, volta lá naquela aula, dá uma assistida, lê a apostila, tá muito legal, muito completo, tá? E é uma chance aqui de dar um spoilerzinho para quem ainda não é aluno odon, ok? Então, gente, temos aqui a classificação das doenças e condições periodontais e periimplantares, onde vamos ter, de acordo com a questão, tá? Eu vou voltar o foco para aquela questão. Temos a periodontite e as doenças e condições gengivais, tá? Temos outros fatores aqui, outras condições que afetam o periodonto, saúde periodontal, a parte periimplantar, mas vamos voltar o foco para a questão. Vendo aqui a parte de gengivite, como eu falei, expliquei para vocês agora, ela fica restrita ao periodonto de proteção, que são os tecidos moles, vai ter sinais e sintomas clínicos de inflamação, principalmente o sangramento. Sangramento é sinônimo de inflamação, seja em periodontite, seja em gengivite, tá? Ela é reversível, ao contrário da periodontite, que ela precisa de um tratamento mais avançado para ela poder voltar ao quadro que era antes. Depende do caso clínico e precisa de procedimentos regeneradores, tá? Localizada, se ela estiver afetando cerca de 10 a 30% dos sítios ou generalizada acima de 30% dos sítios periodontais avaliados, tá? E aí vamos ter aqui as classificações associadas somente ao biofilme, mediada por fatores de risco sistêmicos ou locais, e o aumento gengival influenciado por medicamento. Mas vamos ficar no foco da nossa questão. Gente, a questão vem falar de fatores de risco, né? Falou de tabagismo, falou de doenças sistêmicas, no caso diabetes. Eu trouxe para vocês uma explicação também da nossa aula de nova classificação, tá? Do tabagismo. Então, existe uma maior propensão à perda de inserção periodontal porque ocorre a vasoconstrição, a redução da nutrição sanguínea nos tecidos por causa do efeito do tabaco nos tecidos periodontais. Isso acaba alterando a resposta inflamatória e imunológica, tá? E a interferência na cicatrização após o tratamento, justamente por essa deficiência na nutrição sanguínea. Por isso, existe uma maior propensão desses pacientes a lesões de bifurcação. Aí já começa a entrar em questão de periodonto de suporte.
porque está conectado, tá? O tabagismo vai interferir tanto em gengivite como em periodontite, ok? Quanto às desordens metabólicas, existe uma relação bidirecional com as doenças periodontais, principalmente o diabetes. É comprovado em literatura que existe uma bidirecionalidade entre diabetes e periodontite. É muito comum ser falado em bacteremia. O que é bacteremia? É quando patógenos periodontais, micro-organismos orais patogênicos, acabam infiltrando na corrente sanguínea através dos tecidos periodontais e eles se disseminam pelo restante do organismo, causando ou agravando comprometimentos sistêmicos. Então, essa relação aí de bidirecionalidade. E existem estudos que provam que o tratamento e a prevenção das doenças periodontais influencia na prevenção de outras doenças e até mesmo na melhora do estado de saúde do paciente. Claro que isso associado ao tratamento sistêmico do paciente. Agora temos as periodontites. Tem várias classificações, tá? Não vou me aprofundar nisso agora, mas como eu falei, a característica principal vai ser a perda de inserção periodontal, estrutura de suporte periodontal. Vamos ter bolsas maior ou iguais a 4 milímetros com sangramento, tá? Na gengivite não é aceitável bolsas de 4 milímetros com sangramento, só pode ter sangramento em sondagens de 3 milímetros ou menos. E como eu falei, manifestação aqui de doenças sistêmicas, diabetes, temos o tabagismo e outras condições associadas. Por isso que, mais uma vez, nossa alternativa aqui da questão é a letra E. Espero que tenham aproveitado, que tenham gostado dessa revisão, tá, gente? Tem muito mais, é um assunto bastante amplo, mas eu foquei mais nessa questão. Qualquer dúvida podem perguntar, ok? Beijo para vocês e até a próxima!